Cláudia Rodrigues nasceu em Lisboa e é a mais velha de 3 irmãs. Na escola, chumbou várias vezes e, por isso, completou apenas o 6º ano. Aos 19, abandonou os estudos e começou a trabalhar. Na altura eu trabalhava em publicidade e nas limpezas. Eu em 2012 saí de Portugal, fui para Bruxelas em março e trabalhar para fora. Porque aqui em Portugal estava muito mal de complicações. Então eu também já estava farta de estar em Portugal, então decidi partir para Bruxelas. Recorda que foi na Bélgica que conheceu o pai da filha. Nessa altura eu não conhecia ninguém lá e foi ele que me apoiou e ajudou-me a perceber como é que aquilo funcionava em Bruxelas. Pronto, e nós fomos conhecendo aos poucos, não sei o quê. Na altura ele queria que eu fizesse um negócio ilegal, mas eu recusei na altura. Porque era para ganhar dinheiro, para poder vir depois para Portugal na altura. E ficamos amigos mesmo e aproximamos, que acabou por acontecer em envolvermos. Cláudia conta que, a certa altura, começou a desconfiar que podia estar grávida, mas a confirmação só veio mais tarde. Eu ainda tive uns dias a esconder a minha gravidez dele, não conseguia enfrentá-lo com a minha gravidez. Além dele andar desconfiado que se passava alguma coisa comigo, porque eu já não estava tão bem com ele como estava antes, porque estava nervosa, tinha medo da reação dele. Entretanto, eu comentei com um amigo nosso que estava grávida, e eu pedi-lhe segredo e ele não guardou o segredo, contou-lhe. Ele ficou um bocado em choque quando soube que eu estava grávida, por causa da vida dele, mas depois ele disse que ficou bem. Só me perguntou se eu estava preparada ou não sei o quê, eu disse que sim, porque não ia mandar abaixo. Durante uns tempos, Cláudia ficou na Bélgica, mas mais tarde optou por ser acompanhada no país de origem. Depois eu vim para Portugal porque tinha ecografias para fazer, exames para fazer. Ele ainda teve uns bons meses em Bruxelas, só depois, julho, mais ou menos em julho, é que ele viajou para a França. Entretanto, ele chamou-me para ir para a França e eu fui para perto dele. E depois, quando cheguei lá, eu estava a viver numa casa de uns amigos dele, e ele noutra, porque não tínhamos casa própria em França. Entretanto, ele, com esse rapaz da casa que eu vivia, que era indiano, ele queria fazer negócio. Queria que esse indiano desse o nome à criança. E eu fiquei um bocadinho com medo, com receio. E foi aí que eu fui pedir ajuda à Embaixada Portuguesa em Paris. E eles me ajudaram bastante e eu voltei para Portugal. Quando Cláudia voltou para Portugal, já estava grávida de 7 meses e com uma gravidez de risco. A minha filha nasceu a 18 de 12 de 2012. Eu liguei para o pai dela no dia que a minha filha nasceu. Deu-me maior desprezo. A partir daí ele dizia que a minha filha não era filha dele. Insinuava-me que eu tinha tido outros homens na altura, quando estive com ele em Bruxelas. Ele só conheceu a minha filha por fotos no Facebook e depois pela câmara, que eu lhe mostrei 2 ou 3 vezes pela câmara só. Pessoalmente foi mesmo só passado um ano. Quando ele chegou a Portugal, eu perdoei aquilo que ele me tinha feito e deixei estar ele próximo da minha filha, como eu aceitei-o na minha casa. Mesmo os meus pais estando contra mim, depois de tudo aquilo que ele me fez. Depois de passado 3, 4 meses que ele estava aqui em Portugal, ele arranjou trabalho um bocadinho longe de casa. Então ele não vinha durante a semana à casa, ele só estava com a menina ao fim de semana, nada mais. A nossa relação nunca melhorou. Estávamos sempre a discutir um com o outro, além... porque eu sabia que ele me traía com outras mulheres quando estava fora de casa. Dia 6 de janeiro de 2015 foi quando eu pus-o fora de casa, porque eu já não estava a aguentar, porque eu estava a entrar em depressão. Além de eu pôr-o fora da minha casa, eu nunca o previ de ver a minha filha. Cláudia conta que em março de 2015 o poder paternal foi regulado pelo tribunal, podendo o pai estar com a filha todos os domingos. Mas garante que isso raramente aconteceu. Entretanto, ele via a menina de vez em quando, nunca aos domingos, como estava decidido pelo tribunal, e eu nunca o proibi. E passado um tempo, eu comecei a receber chamadas dele a ameaçar-me que ia levar a minha filha para fora do país, que ia-me atirar. E de acusações de eu proibir de ver a minha filha. Eu nunca o proibi ver a minha filha e nunca o vou proibir, porque isso é uma coisa que eu nunca vou poder fazer. Porque a minha filha um dia mais tarde vai ter que saber quem é o pai.
Para mim é muito importante vir à máquina da verdade provar que ele é que abandonou a minha filha e nunca o proibi de ver a minha filha. Para provar que nunca impediu o ex-companheiro de estar com a filha, esta mulher submete-se hoje à máquina da verdade. E a Cláudia já está aqui comigo. Olá, Cláudia, muito boa tarde. Bem-vinda. Bem-vinda ao nosso programa. Oh, Cláudia, eu estava a ouvir aqui a sua descrição das várias coisas que aconteceram e há ali coisas que eu acho muito estranhas. Que história é esta de ele ter pedido a... Portanto, ele é paquistanês, não é? Sim. Ele é paquistanês. De ele ter pedido a um cidadão indiano para dar ele o nome ao seu filho? Sim, era para ele ganhar dinheiro. Quem é que ganhava dinheiro? O pai da minha filha. Mas ganhava dinheiro porquê? Por causa do outro dar o nome? Sim. Não estou a perceber onde é que está... ou seja, o outro pagava-lhe no fundo para ser ele a atribuir o nome? Sim, para esse indiano ter documentos. Para conseguir a nacionalidade, Sim. neste caso, que é portuguesa? Sim. Não sei se era portuguesa, se era francesa, porque era na França nesta altura. Isso foi quando vocês estavam na França? Sim. E isto não lhe pareceu uma coisa absolutamente... Não sei, quer dizer, estar a pedir a alguém para dar o nome ao nosso filho, em vez de nós próprios, que somos os pais, isto não foi uma coisa que lhe soou logo na cabeça como um alarme de todo o tamanho? Sim, eu fiquei em pânico na altura, que até fui logo pedir ajuda para sair dali, porque eu já não estava a aguentar. E saiu, a Embaixada Portuguesa Sim, ajudou ajudou-me bastante. a vir para Portugal. Mas eu faço esta pergunta porque depois em Portugal, quando ele decide, já a sua menina tinha, enfim, 1 ano para aí, quando ele decide vir a Portugal conhecer a filha, mesmo assim recebeu-o em sua casa. Sim. Porquê? Porque ele é pai da minha filha e eu gostava dele na altura, e bastante. Foi por isso que eu perdoei. Mas gostava dele, apesar de ele ter querido que outro homem pusesse o nome? Sim. Eu não quero condenar, obviamente, mas faz-me bastante confusão. Não quero condenar ao Cláudio, porque cada um dá os passos na vida que entende, mas faz-me um bocadinho de confusão como é que mesmo assim lhe abriu a porta. Agora, nas palavras da Cláudia, fiquei a perceber que, apesar de lhe abrir a porta, a vossa relação nunca foi cor-de-rosa. Não. Vocês discutiam muito porquê? Porque ele não se estava bem com a minha mãe, na altura, e nunca se deu. Muitas Os discussões. seus pais gostavam dele? Ao princípio, sim. Porque ela mostrava uma coisa que não é. É por isso que a minha mãe nunca assim gostou muito dele, mas o meu pai sim. E estava-me então a dizer que discutiam muito por causa da sua mãe, porque a sua mãe, ele no fundo não gostava do facto da sua mãe não gostar dele, e esse era o motivo das discussões. Porque ele também bebe muito. E principalmente quando ele estava bêbado. E em termos do facto de ele ter uma religião diferente da sua, também interferia na vossa relação? Não. Ele não impunha os hábitos muçulmanos? Ele a mim pediu-me uma vez, mas queria que fosse a minha filha a ser muçulmana, porque até na altura que ele vivia comigo eu não podia dar nada de porco e isso à minha filha. E aceitou que a sua filha fosse muçulmana? Sim, porque agora hoje não cumpro essa coisa porque eu não quero que a minha filha seja muçulmana. Ok, então vamos chamar o professor para fazer o teste de hoje. Olá, professor, Olá, muito boa boa tarde. tarde. Bem-vindo. Estamos de volta ao estúdio, já tenho aqui os resultados e agora sim vamos conhecê-los. À pergunta: é verdade que o pai da sua filha só a viu pela primeira vez cerca de 1 ano depois dela nascer? A Cláudia respondeu sim. A máquina da verdade diz que é verdade. À pergunta: o pai da sua filha começou a acusá-la de o impedir de estar com ela? A Cláudia respondeu sim. A máquina da verdade diz que é verdade. À pergunta: o pai da sua filha cumpre com o pagamento da pensão e as regras estipuladas pelo tribunal? A Cláudia respondeu não. A máquina da verdade diz que é verdade. E à pergunta: alguma vez impediu o pai da sua filha de estar com ela?
A Cláudia respondeu não. A máquina da verdade diz que é verdade. Tudo verdade, professor. Sí, todo verdad, pero muchos errores por parte de Claudia. Tudo verdade, mas muitos erros por parte da Cláudia. Sí, porque ¿quién le impidió a este señor durante un año conocer a su hija? Quem é que impediu este senhor durante um ano vir conhecer a sua Ese filha? primer año tan importante en la vida de Esse primeiro ano tão uma importante criança. na vida de uma criança. Y después, pues bueno, hay un tribunal que obviamente toma unas medidas, que para eso está, y decide que este señor tiene que pagar una cantidad y también tiene unos derechos, pero los derechos van conjuntamente con las obligaciones. Diz o professor, depois temos um tribunal, e um tribunal que tem que tomar aqui as suas medidas e que estipula direitos e também obrigações para este pai. Y en todo caso serán los tribunales los que decidirán si este hombre puede ver o no puede ver a la niña. Serão os tribunais a decidir se este homem pode ou não pode ver a menina, menina. mas o certo é que os tribunais decidiram que ele pode ver a menina, por isso ele é que não vai ver. Sí, si no va o no paga o no ayuda a la manutención de esta crianza, pues ahí hay una responsabilidad incumplida que debe ser tenida en cuenta por los jueces. Diz o professor que se não vai, não paga, não visita, não se interessa, então deveria ser, no fundo, fazendo uma tradução livre, feita uma queixa ao tribunal de que há aqui incumprimento por parte do pai. Con todo el mayor riesgo es que esta menina un día pueda ser levada del país ilegalmente. Diz o professor que tende aqui um risco que esta menina um dia possa ser levada do país ilegalmente. Cláudia, o que é que tem a dizer? Nada. Eu queria provar aquilo que eu queria. Consegui. E conseguiu provar. Consegui. Mas tem consciência que tem que alertar as autoridades para que estejam atentas para que isto não aconteça. Eu já estou com o incumprimento em tribunal com ele. Como ele não cumpre as comunicações. E o CEF, e o tribunal também já informou o CEF que a Lara não podia sair do país sem a minha autorização e a assinatura reconhecida. Pronto, esperemos que realmente as autoridades estejam atentas para que isso não aconteça. Cláudia, desejo-lhe muitas felicidades. Um beijinho muito grande. Obrigada por ter Fátima. vindo. Professor, marcamos encontros Até para a a semana. próxima.